Saudações a você que está aqui no canal do professor Dr. Elvis Sidney Bess. Hoje vamos tratar de uma questão do concurso da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, EFOM, na sua edição de 2020-2021, prova de matemática, questão 1. Então, a questão 1 da prova de matemática, ela tem como enunciado: considere uma equação definida por. Temos um determinante aqui, na condição para todo x maior que zero, esse determinante deve ser igual a zero, e nós devemos encontrar o valor de x de tal forma que esse determinante seja igual a zero. Então é uma equação determinantal, na qual diz o seguinte: ainda sabendo que a solução da equação acima é o número de elementos de um conjunto A, é correto afirmar que o número de subconjuntos que se pode formar com esse conjunto é igual a. Portanto, nós precisamos resolver essa equação para x e utilizar x para calcular o número de subconjuntos do conjunto A, que tem como número de elementos esse valor de x que nós vamos determinar resolvendo a equação. Então essa questão eu vou propor aqui duas soluções, uma solução rápida e uma solução que eu diria sendo a solução lenta, né? Que a solução lenta é aquela solução que, se você não consegue lembrar do macete que eu tenho aqui nessa questão, se você não lembrar disso, você vai por o chamado caminho, que eu vou chamar de caminho lento. Então vamos aqui à solução rápida. O que seria a solução rápida? É olhar para o determinante, olhar para essa equação e verificar que eu tenho um determinante dizendo que esse determinante é igual a zero. Ora, para um determinante ser igual a zero, eu tenho a seguinte observação: para um determinante ser igual a zero, a condição é que ou uma linha inteira ou uma coluna inteira dessa matriz na qual eu estou calculando do determinante deve ser formadas inteiramente por elementos então iguais a zero. Então, ou eu tenho uma dessas três linhas totalmente igual a zero, ou uma dessas colunas totalmente igual a zero. Isso fará com que o determinante seja sempre igual a zero. Então, portanto, o que eu tenho aqui, a terceira linha jamais será inteiramente igual a zero, porque eu tenho um 2 aqui, eu não tenho nada para variar aqui. Então, terceira linha não é nula. A segunda linha não pode ser nula também, porque uma potência dessa forma, com uma base elevada a um x, não existe nenhum x de maneira com que faça com que cada um desses elementos se anule, todos eles se anulem. Então a segunda linha também não pode ser zero. Sobra que a única possibilidade que eu tenho é que a primeira linha desse determinante, dessa matriz na qual eu estou calculando o determinante, essa primeira linha tem que ser igual a zero. Então log de x na quarta e log de x na 16 tem que ser igual a zero. Então, para que esses elementos sejam igual a zero, eu tenho a condição que log de x, primeiro aqui, log de x tem que ser igual a zero. O segundo elemento é log de x na 4. Mas, pela propriedade dos logaritmos, a potência que eu tenho aqui passa multiplicando. Então, eu fico com 4 log de x igual a zero. Isso me implica que também o log de x é igual a zero. Então, também me implica que, mais uma vez, a condição de log de x ser igual a zero. E na terceiro elemento da primeira linha, log de x elevado a 16 sendo zero, pela propriedade dos logaritmos, eu fico com 16 logaritmo de x é igual a zero, o que também me implica que o logaritmo de x é igual a zero. Então, todos esses três elementos aqui, pela condição da linha desses três elementos serem iguais a zero para que o determinante se anule, todos eles me levam à conclusão que logaritmo de x tem que ser igual a zero.
Portanto, eu tenho que o logaritmo de x é igual a zero. Se o logaritmo de x é igual a zero, x, então, é igual a 1. Porque logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero. Porque um número elevado a zero dá 1. Portanto, logaritmo de x, se o logaritmo de x é igual a zero, é porque a base aqui, né, elevado a zero, dá 1. Então, x é igual a 1. Se x é igual a 1, o enunciado me diz que esse x, o resultado da equação, ele é solução da equação, e essa solução é o número de elementos do conjunto A. E ele pede para eu utilizar esse número de elementos para calcular, então, o número de subconjuntos que se pode formar com esse conjunto. Ora, o número de subconjuntos de um determinado conjunto calcula-se da seguinte maneira: se o conjunto contém x elementos, o número de subconjuntos que se pode formar com esse conjunto de x elementos é 2 elevado a x. Então, eu vou formar 2 elevado a x subconjuntos a partir de um conjunto que contenha x elementos. No nosso caso aqui, x é igual a 1. Então, por exemplo, seria um conjunto A do tipo A igual a esse conjunto que contém só o elemento A aqui, esse elemento A minúsculo. Então, o conjunto A conteria um único elemento. Portanto, o conjunto de subconjuntos aqui que se pode formar é um conjunto potência, que eu chamo P de A, que é o conjunto de subconjuntos de A, ou seja, é o conjunto que contém o vazio, porque o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto, e o próprio conjunto A, que é subconjunto de si próprio. Então, esses dois subconjuntos estão sempre contidos em qualquer conjunto dado, que é o conjunto vazio, e o próprio conjunto são sempre subconjuntos de si próprio, por uma questão da definição de subconjunto, que é um subconjunto. Subconjunto é aquele conjunto que todos os seus elementos, todos os elementos que estão nesse subconjunto também estão no superconjunto na qual eles estão contidos. Portanto, o vazio, todos os elementos que estão no conjunto vazio, que não tem nenhum elemento, também estão no conjunto A. Nenhum elemento também está pertence ao conjunto A. E o conjunto que contém o conjunto A também é subconjunto do conjunto A, porque todo elemento, no caso aqui o elemento A, é subconjunto do conjunto A que contém esse elemento A. Então, esse elemento A está aqui nesse conjunto que eu formei a partir esse subconjunto que eu formei a partir do conjunto A. Se eu tivesse um outro elemento aqui, um elemento B, eu teria que formar um subconjunto com esse elemento B e ainda mais um subconjunto com os elementos A e B. Então, se eu tivesse dois elementos, eu teria 2 elevado a 2, eu teria 4 possibilidades de subconjuntos. Portanto, o número de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado ao número de elementos que eu tenho nesse subconjunto. Então, o que eu preciso calcular aqui? O número de subconjuntos formados por um conjunto que contém um único elemento. Portanto, a resposta é 2 elevado a x, onde x é igual a 1. 2 elevado a 1, 2. Essa é a resposta do problema. O problema pede para eu calcular o número de subconjuntos de um conjunto que tem como número de elementos a solução dessa equação definida por aquele determinante. Essa é a solução rápida dessa questão. Rápida no sentido de eu olhar para o determinante, verificar que ele é igual a zero e me dar conta das propriedades, lembrar das propriedades dos determinantes que dizem que o determinante é zero se uma linha inteira dele, qualquer linha dele for zero ou qualquer coluna dele for inteiramente igual a zero. Isso fará com que o determinante será igual a zero.
Isso me leva a concluir que a primeira linha tem que ser igual a zero, o que me leva a concluir que logaritmo de x, que é o elemento que está lá na primeira linha, tem que ser igual a zero, portanto x tem que ser igual a 1. Se eu não lembrar dessa propriedade dos determinantes, eu posso resolver esse problema através do que eu chamo, então, de uma solução lenta. Então, voltando à questão, eu posso voltar à questão e olhar para esse determinante. Eu não me dei conta inicialmente, por exemplo, posso não ter me dado conta de que eu teria que ter a anulação de todos os elementos ali da primeira linha. Então o que eu vou fazer? Bom, é um determinante, eu vou calcular o determinante. Então esse seria o que eu chamo de solução lenta. Solução lenta é olhar para o determinante está ali posto, e calcular o determinante. Para eu calcular o determinante, então eu expando ele. Vou fazer a expansão através de menores e cofatores. Então eu tenho aqui o primeiro fator positivo, segundo fator negativo, terceiro fator positivo. Então eu tenho mais, menos, mais, alternância de sinais. Pego o primeiro fator log de x, e multiplico, então eu elimino essa primeira coluna e a primeira linha, e multiplico pelo determinante dessa submatriz 2 por 2, formada por os elementos 16 na x, 64 na x, 0 e 2. Então faço aqui o determinante dessa matriz 2 por 2, que é simplesmente 16 na x vezes 2, menos 64 na x vezes 0. Agora está pronta primeiro termo. Agora sinal de menos para o segundo termo, que tem como menor o log de x na 4, vezes o cofator vezes o menor, no caso aqui, onde o meu menor vai ser 4, o cofator vai ser 4 na x, que é essa, eu elimino essa coluna, fico com os elementos 4 na x, 0, 64 na x e 2, e faço o determinante 4 na x vezes 2, menos 64 na x vezes 0. Mais o terceiro termo, que é log na x elevado a 16, que multiplica, então elimino essa terceira coluna, vou sobrar essa matriz formada por 4, 16x, 4 na x, 16x, 0 e 0. Faço o determinante 4 na x vezes 0, menos 16x vezes 0. Tudo isso, que é o determinante, que é toda essa linha aqui, tudo isso tem que ser igual a 0. Então eu igualo aqui a 0. Agora é fazer a questão de fazer contas. Então fica log de x, 16 na x vezes 2, menos 64 na x vezes 0, 0. Sobra 16 na x vezes 2. Menos log da x elevado a 4. Aqui 64 na x vezes 0 também dá 0. Fica 4 elevado a x vezes 2. Mais log de x elevado a 16. 4 na x vezes 0 dá 0, menos 16 vezes 0, 16 na x vezes 0, 0. Então esse termo aqui fica 0, tudo isso igual a 0. Agora eu tenho simplesmente 16 na x vezes 2 vezes log de x, menos 4 na x vezes 2, pela propriedade dos logaritmos, a potência do x aqui, x na 4, passa multiplicando, vai passar multiplicando, eu ganho 4 log de x, mais 0 vezes log de x na 16, 0. Com isso eu ganho 16 na x vezes 2, vezes log de x, menos 4 vezes 2 vezes 4 na x, mais 0. Portanto, eu ganho 2 eu escrevo como 2 na 1, e 16 na x eu escrevo como 16, eu escrevo como 2 elevado a 4. Tudo isso, que é o 16 elevado a x.
vezes logaritmo de x, menos 4 vezes 2, 8. 8 eu escrevo como 2 elevado à terceira, vezes 4 eu escrevo como 2 na 2. 2 na 2 elevado a x, vezes logaritmo de x, igual a zero. Continuando, eu ganho então 2 elevado a 1 vezes 2 na 4 elevado a x vezes log de x, menos 2 na terceira vezes 2 elevado a 2 elevado a x log de x. Portanto, eu ganho o que está dentro vezes o que está fora, fica 4x, fica 2 elevado a 4x, vezes 2 na 1 log de x, menos 2 elevado à terceira vezes 2 elevado a 2 vezes x, 2 vezes x elevado ao que está dentro vezes o que está fora, 2 vezes x, 2x. 2 elevado a 2x, log de x igual a zero. Depois, então, isso segue, eu tenho a base 2, multiplicação, permanece a base, soma-se os expoentes, adiciona-se os expoentes, 4x mais 1, 2 elevado a 4x mais 1, vezes log x, menos 2 elevado a 2x, mais 3. Base 2, soma-se os expoentes, vezes log de x igual a zero. Portanto, subtraindo essa quantidade 2 elevado a 2x mais 3 log de x de ambos os lados, se eu adicionar ambos os lados da igualdade, eu ganho 2 elevado a 4x mais 1 log de x é igual a 2 elevado a 2x mais 3 log de x. Como log de x é maior que zero, pelo enunciado, log de x é diferente de zero, eu posso dividir ambos os lados aqui da igualdade por log de x e cancelar os termos log de x. Com isso eu ganho 2 elevado a 4, 2 elevado na 4x mais 1 é igual a 2 elevado na 2x mais 3. Extraindo logaritmo na base 2 de ambos os lados, eu ganho a igualdade dos respectivas potências de 2. Fica 4x mais 1 é igual a 2x mais 3. Resolvendo para x, eu ganho x é igual a 1. Portanto, se x é igual a 1, volto ao enunciado, sabendo que a solução acima é o número de elementos de um conjunto A, é correto afirmar que o número de subconjuntos que se pode formar com esse conjunto é igual a. Então, se isso aqui é o número de elementos do conjunto A, segue a explicação que já foi dada. O número de subconjuntos que dá para formar a partir de um conjunto contendo um único elemento é 2 elevado ao número de elementos. No caso, x é igual a 1, portanto, 2 elevado a 1, o número de subconjuntos é 2. Então, essa seria a solução se você não lembra da propriedade dos determinantes e resolveu calcular o determinante. Você chegaria na mesma resposta, que é o valor de x, que você deve então utilizar como ponto de partida para calcular o número de subconjuntos formados com um conjunto que tem esse x igual a um número de elementos. Então, muito cuidado com esse tipo de questão. A resposta que você precisaria dar para a questão não é em si a solução da equação, que é x igual a 1, e sim o cálculo decorrente desse resultado que se obtém, lembrando que o número de subconjuntos de um determinado conjunto é dado por 2 elevado ao número de elementos desse conjunto, ou seja, a cardinalidade do conjunto. Então, se você gostou dessa aula, quiser assistir mais conteúdos de questões, resolução de questões de matemática, física e química para concursos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, vestibulares e concursos
Você então se inscreve no canal e você também pode entrar em contato comigo através dos comentários aqui embaixo e também pode solicitar a resolução de questões desse tipo de concurso através do e-mail elvisboeza@gmail.com, que eu estarei disposto a resolver e postar aqui no canal a solução, sendo ela interessante para o nosso público que nos segue. Então agradeço por ter ficado comigo até aqui e até a nossa próxima aula.